Nesse vídeo, eu vou falar sobre propriedades do valor esperado de uma variável aleatória. Um resultado que ele é conhecido, eu não vou traduzir, como Law of the Unconscious. Statistician. A gente vai chamar simplesmente de Lotus, para resumir. E esse teorema diz o seguinte: se você tem uma variável aleatória e h uma função da reta na reta, então o valor esperado dessa composição vai ser, bom, vamos quebrar nos casos contínuo e discreto. No caso discreto, isso vai ser a soma nos possíveis valores assumidos pela variável aleatória x de h avaliado nesses possíveis valores, e essa soma ponderada pelas respectivas probabilidades. Então, isso que está escrito aqui é o caso discreto. E se a variável aleatória for contínua, esse valor esperado vai ser igual a essa integral aqui. Então, isso aqui é o caso contínuo, certo? Em que caso refere-se ao tipo da variável aleatória que nós estamos considerando. A primeira observação importante que vocês têm que ter em mente é que esse teorema ele permanece válido se x é um vetor aleatório né? Digamos, o meu x sendo um x1, x2, xd, por exemplo, e com a função h indo de rd em R. Fora isso, a notação é igual. A gente apenas tem que interpretar a massa ou a função densidade de x como uma massa ou densidade conjunta. Não é um lembrete, na verdade, né? Nós escrevemos h bola x para denotar a variável aleatória cuja regra é
aplicar h em x de ômega, certo? Então, isso aqui denota uma variável aleatória, ou seja, uma função cujo domínio é o espaço amostral, cujo contradomínio é a reta, e cuja regra é dada por essa expressão aqui. A terceira observação que a gente tem que fazer é, bom, para que estejamos autorizados a aplicar o teorema, é necessário que faça sentido em falar no valor esperado de h bola x, né? Então, é necessário que o valor esperado da variável aleatória h bola x esteja bem definido. Ou seja, é necessário que a esperança do módulo de h bola x seja finito. Coisa que é, de fato, a utilidade desse resultado. Eu vou ilustrar no caso em que x é discreta, porque as contas ficam mais diretas. Então, vamos supor, para fins de ilustração, né, por simplicidade, vamos supor que x é discreta. Tá? Nesse caso, escrevendo z como sendo h bola x, que é aquela composta que a gente viu agora há pouquinho, nós vamos ter, por um lado, que esperança de z é igual ao somatório dos possíveis valores assumidos por essa variável aleatória desses possíveis valores ponderados por suas respectivas probabilidades. Certo? Esse teorema, né, ele nos diz que eu não preciso me dar o trabalho de encontrar a função massa de probabilidade de z, se eu já tenho a do x, por exemplo. Porque esse teorema nos diz que isso aqui é a mesma coisa que somar os possíveis valores de x da função h, que é arbitrariamente escolhida, né? Não tão arbitrariamente, porque ela tem que ter a propriedade de que o valor esperado disso em módulo seja finito, mas, exceto por isso, a gente tem bastante flexibilidade para escolher h. E esse teorema, Law of the Unconscious Statistician, nos diz que, de fato, vale essa igualdade. Então, tem duas maneiras, por assim dizer, de se calcular o valor esperado de uma variável aleatória que é obtida aplicando-se uma transformação em outra variável aleatória. Eu posso primeiro obter, no caso discreto, a função massa de probabilidade da variável transformada e aí calcular o valor esperado de acordo com a definição, ou eu posso pular essa etapa de calcular a função massa de probabilidade ou a densidade de probabilidade ou o que for da variável aleatória. Eu posso olhar direto para a função massa de probabilidade da variável aleatória a ser transformada, né,
a variável original, e aí eu calculo, ao invés do valor esperado, eu calculo essa fórmula aqui, né? Então, vamos ver uma lista de propriedades desse operador linear, ou dessa transformação linear. Ainda não sabemos que é linear, mas essa é uma das propriedades. Desse símbolo, certo? Que é algo que eu anexo variáveis aleatórias à direita desse símbolo e obtenho um número real. Então isso funciona como se fosse uma função que tem como domínio uma certa subclasse de variáveis aleatórias, que são aquelas variáveis aleatórias que faz sentido calcular o valor esperado, certo? Ou seja, que a esperança do módulo daquelas variáveis aleatórias é finito, certo? Então, sem mais delongas, vamos partir para listar essas propriedades. A primeira propriedade é se nós temos uma variável aleatória, que de aleatória não tem nada, pois ela é igual a uma constante com probabilidade 1, certo? Então, se x é igual a uma constante com probabilidade 1, número real, então o valor esperado de x é igual a essa constante. Ou seja, esperança de uma constante é igual a essa constante. A segunda propriedade que a gente vai ver é que essa transformação ela é não decrescente em algum sentido. Qual sentido? Esse daqui. Se você tem duas variáveis aleatórias, digamos, x e y, que satisfazem uma certa desigualdade, ou seja, a primeira delas, digamos, x, é dominada pontualmente pela segunda delas. Isso aqui quer dizer que o valor assumido por x, quando o evento elementar, quando o resultado do experimento é ômegazinho, está sempre por baixo do valor assumido por y, quando o resultado do experimento é ômegazinho, ou seja, isso separa todo evento elementar ômegazinho. Se isso ocorre, então os valores esperados, as esperanças, também satisfazem ou preservam essa desigualdade. Tá? Em particular, se vocês têm uma variável aleatória não negativa, então necessariamente o valor esperado dessa variável aleatória também é um número maior ou igual que zero. A terceira propriedade que a gente vai ver aqui é a linearidade que eu mencionei no início dessa lista. Ou seja, se eu tenho uma variável aleatória z, que é da forma ax mais byz, onde x e y são variáveis aleatórias, e onde azinho, bzinho são números reais,
Então, se a minha z se escreve dessa maneira, com uma soma ponderada de duas variáveis aleatórias, então, esperança de z é igual a esperança de x mais b, a esperança de y. Ou seja, né, o valor esperado de ax mais by, e agora é conveniente utilizar parênteses. Esse valor esperado é igual a isso que está aqui, certo? Então a gente introduz essa variável aleatória z apenas porque sabemos como calcular o valor esperado de uma variável aleatória de maneira mais intuitiva ou mais direta, certo? Aqui vale um comentário, né? Como é que eu calculo, digamos que eu tenho já x e y, duas variáveis aleatórias, eu escolho dois números reais, azinho e bzinho, e eu tenho uma nova variável aleatória, z, definida a partir dessas outras variáveis aleatórias e desses numerozinhos. Como é que eu calculo o valor esperado de z? Bom, eu posso encontrar, digamos, a função massa de probabilidade ou a função densidade de probabilidade de z e aplicar a fórmula. Se ela for, por exemplo, discreta, eu simplesmente somo nos possíveis valores de z, zzinho vezes a função massa de probabilidade dessa variável aleatória no ponto zzinho, a soma desses produtos. Ou eu posso aplicar a Law of the Unconscious Statistician. Então, vamos botar isso num cantinho aqui para vocês se darem conta. Que eu posso calcular esse valor esperado. Digamos que x e y sejam discretas, só para utilizar uma notação, ao invés de ficar pulando de discreto para contínuo. Essa variável aleatória z vai ter valor esperado, por um lado, igual a esperança, desculpem, vou apagar para não ter que gravar tudo de novo, igual ao somatório nos possíveis valores assumidos por z ponderados por suas respectivas probabilidades, ou eu posso aplicar a Lotus e concluir que isso daqui é a soma nos possíveis valores de x, a soma nos possíveis valores de y, e quem vai aparecer aqui, azinho, xzinho mais bzinho, yzinho. Essa seria a h de x, y. E isso aqui vai estar multiplicado pela probabilidade, massa de probabilidade conjunta de x e y. Ficou um pouquinho apertado aqui, mas como é uma nota, um comentário a respeito dessa propriedade, a gente não precisa se preocupar muito com a beleza da caligrafia. Tá bom? E no próximo vídeo eu já falei que eu vou dar pelo menos um sketch das demonstrações de cada uma dessas propriedades, e vocês vão ver que a partir dessa igualdade aqui a gente vai naturalmente, abrindo as contas, chegar na expressão que está do lado direito dessa igualdade em vermelho aqui. A propriedade 5 que a gente vai ver é um resultado importante em teoria da probabilidade, conhecido como a desigualdade
Desigualdade de Jensen. E esse resultado diz o seguinte: se você tem uma função convexa, quem não lembra o que é uma função convexa, abre o seu livro de cálculo para pegar a definição. Mas no caso em que o domínio é a reta, isso é bem intuitivo. Para nós, vamos assumir que sabemos o que é uma função convexa. Então, nessas condições, o valor esperado, vou botar parênteses aqui, talvez não fosse estritamente necessário, poderia dizer que composição tem precedência aqui, mas vamos escrever assim. O valor esperado de φ de x está por cima de φ do valor esperado de x. Do valor esperado, que é bem importante, é a desigualdade de Markov. Essa eu não vou numerar, eu estou me guiando aqui pelo livro do Barry James para fazer essas exposições e ele não numera, então para quem for consultar vai estar de acordo. Essa desigualdade diz o seguinte: se x é uma variável aleatória não negativa, então vale essa cota aqui para quantificar, por assim dizer, a velocidade com que as caudas da distribuição da variável aleatória x decaem, a velocidade ao eu aumentar o lambda, certo? Então, isso se enxerga assim. Agora, para desenhar, é melhor supor que a x é contínua e tem... desenhar em azul o gráfico dela. E tem uma certa função densidade de probabilidade. Vou fazer uma coisa bimodal aqui, certo? Então, em azul está a função densidade de probabilidade da variável aleatória x. Tá? Daí eu escolho um lambda aí, né? Olha, eu fiz um desenho aqui que não está 100% honesto porque a nossa variável aleatória x deveria ser positiva, né? Então, por conveniência aqui, para não ter que apagar o gráfico, eu vou botar o zero aqui. E daí a minha variável aleatória tem a densidade dela toda estritamente à direita do zero. E nessas regiões aqui ela tem que se anular. Então, eu escolho um lambda aqui, e a gente já sabe lá da probabilidade A, que essa área que eu estou rachurando em vermelho aqui é precisamente aquela probabilidade que eu estou calculando ali. E esse teorema está dizendo que isso daqui
é menor ou igual que 1 sobre lambda esperança de x. Então a esperança de x está parado, né, um valor fixado, porque eu escolhi uma variável aleatória. Né. Obviamente que se a minha variável aleatória x tiver valor esperado infinito, essa desigualdade não serve para nada. Simplesmente eu vou ter um número entre 0 e 1 menor ou igual que infinito. Então não tem utilidade nenhuma. E no caso finito, no caso em que a esperança de x é uma determinada constante, um determinado número real, bom, pode ser um número real grande, mas quando eu aumento lambda, isso que está aqui vai se tornando cada vez menor. E foi isso que eu quis dizer quando eu falei que essa desigualdade controla a velocidade com que essa probabilidade aqui vai para zero quando eu aumento o lambda. Certo? A velocidade é 1 sobre lambda. Então, se por exemplo a minha variável aleatória tem um valor esperado igual a 1, essa área seria menor ou igual que 1 sobre lambda. Então, quando eu aumento o lambda, isso vai para zero. Um corolário da desigualdade de Markov, a gente tem a desigualdade de Chebyshev, que diz que a probabilidade de uma determinada variável aleatória em módulo distar do seu valor esperado por mais do que uma cota lambda, essa probabilidade está por baixo da variância dessa variável aleatória sobre lambda ao quadrado. Isso vale para lambdas maiores que zero. Então, a gente já tem uma noção do que é a variância de uma variável aleatória. Isso está nos pré-requisitos da disciplina. Voltaremos a falar sobre isso no próximo vídeo. Não no próximo, porque o próximo vai ser as demonstrações desses fatos, ou pelo menos um sketch dessas demonstrações. No vídeo seguinte, de conteúdos mesmo, a gente vai explorar brevemente o que é a variância e outros tipos de momentos de variáveis aleatórias. Tá? E a interpretação, então, da desigualdade de Chebyshev é que uma variável aleatória que tem valor esperado finito, ela não pode ficar muito longe, tipicamente, do seu valor esperado. Certo? Se eu aumento o lambda aqui, por exemplo, boto lambda igual a 10, vamos supor, a título de ilustração, que a variância seja 1. Né? Então, se eu boto 10 aqui, a probabilidade da minha variável aleatória distar do seu valor esperado por mais do que 10 unidades é menos do que 1 centésimo. Se eu botar 100, bom, né, vocês vão ter aí 10.000 aqui no denominador. Vocês podem ver que realmente isso aqui vai ficando pequenininho bem rápido, porque agora a velocidade com que essa cota vai para zero é quadrática, em lambda. Então esse teorema aqui é um corolário imediato da desigualdade de Markov, está nos dizendo que variáveis aleatórias que têm valor esperado bem definido, elas tipicamente, né, com grande probabilidade, não estão muito longe do seu valor esperado. Então, essa é a mensagem. E a última propriedade que a gente vai ver, por enquanto, né, obviamente que nós não estamos exaurindo as propriedades do valor esperado, mas a gente está vendo algumas coisas bem importantes. Essa é a desigualdade
de Minkowski. Na verdade é um caso especial da desigualdade de Minkowski, ela vale com um pouquinho mais de generalidade, mas com o ferramental que nós temos até aqui dá para fazer essa. Essa desigualdade diz que o valor esperado de uma soma de variáveis aleatórias em módulo está majorado pela soma desses valores esperados em módulo. Tá? Aqui dá para fazer uma analogia com a desigualdade triangular que vale na geometria euclidiana, mas isso não está tão claro e é um pouquinho mais abstrato. Tá? Quem tiver interesse pode me perguntar depois e eu explico separadamente. Tá? Então, com isso a gente encerra essa primeira lista de propriedades do valor esperado. Tá? A gente tem agora, por assim dizer, uma série de procurações aí que nos autorizam a fazer determinadas contas, né? Aquilo que eu sempre comento. Você está lá, né, fazendo uma conta num contexto específico, com variáveis aleatórias, e você tem que fazer uma passagem para chegar onde você quer. Daí você olha para essas propriedades aqui, ou outras que a gente vai ver ao longo do curso, que vão dizer, olha, nesse caso aqui você pode botar um sinal de igualdade e reescrever tal coisa, ou você pode botar um sinal de desigualdade e escrever tal coisa, e prosseguir com a sua conta. E lá no fim, se você der sorte, você chega onde você gostaria. Então é por isso que é importante conhecer essas propriedades aqui. Né? Basicamente é para facilitar a sua vida na hora de fazer uma conta num contexto específico que você estiver trabalhando. Então, ficamos por aqui.